Voltando aqui, gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo de execução civil. Tranquilo, calma, a prova é daqui a pouco. Tem aí já material para vocês ir assistindo. E estamos fazendo. Agora vamos dar destaque aos meios de defesa. Tá bom? Solta a vinheta. Beleza. Ó, quando a gente fala em defesa, em execução, a gente fala de impugnação, se for em sede de fase de cumprimento de sentença, a gente fala em impugnação. Se for em sede de processo de execução, a gente fala em embargos à execução. Isso já está bem claro na nossa mente. Se for execução, é baseado no título extrajudicial. Se for cumprimento de sentença, baseado no título judicial. Tranquilo? A gente vinha estudando no bloco 2 o artigo 525, que ele diz que transcorrido o prazo. Vamos lá, vamos para o PowerPoint. Vamos lá. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, ou seja, 15 dias, né? Sem o pagamento voluntário. Aqui é 15 dias. Gente, eu vou dar logo uma dica a você que me ajudou muito. Qualquer coisa que se fale no cumprimento de sentença, você vai prestar atenção se no processo de execução é a mesma coisa, porque às vezes é diferente. Entendeu? A gente vai ver, por exemplo, o pagamento espontâneo. O pagamento espontâneo no cumprimento de sentença são 15 dias. Né? De acordo com o artigo 523. Já no processo de execução são 3 dias. Se for em relação à fazenda, a fazenda ela é citada para pagar em 30 dias no processo de execução. Enfim, você vai ter que olhar cada caso, porque existe a obrigação de pagar a quantia certa na fase de cumprimento de sentença e existe pagar a quantia certa no processo de execução. Então pode variar muitas coisas, inclusive isso. Tá bom? Agora, alimentos são 3 dias. Quer seja na fase de cumprimento, quer seja na fase de execução. Alimentos são 3 dias. Tá bom? Então é só para se ligar. Na hora da prova você tem que prestar muita atenção nisso. Vamos lá. Para que o executado, independente de penhora, a gente já falou no outro vídeo, apresente sua impugnação. Agora vamos ver o que ele pode alegar. Porque isso tem cara de prova. Tem cara de prova. Veja que ele pode alegar aspectos formais, ou seja, processuais, né? E aspectos materiais. Prescrição não é um aspecto material. Veja que ele pode alegar. Agora, isso é importante porque lá na frente a gente vai ver uma coisa chamada a desistência da execução. A desistência. E se ele já tiver impugnado ou apresentado embargos, vai ter um detalhezinho aí, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco. É só para você saber o que é questão formal e questão processual. Vamos lá. Falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento. Deixa eu apagar aqui. Se na fase de conhecimento o processo correu a revelia. Ou seja, era para o cara ter sido citado, ele não foi, ou foi citado de forma errada, e o processo correu a revelia. Então ele vai poder alegar isso. De repente chegou, no caso aqui, a intimação, né? Para ele. Então ele pode alegar isso, certo? Ele pode alegar também ilegitimidade de parte. Não, eu não sou parte nesse processo. Aqui, caneta. Ou a parte é ilegítima
por exemplo, ele não consta no título. No título não tem o nome dele. É das formas de defesa. Né? Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Ou seja, tem lá uma duplicata, mas não está vencida. Não tem uma duplicata, mas não está vencida. Ou seja, não é exigível ainda a obrigação. Ok? Penhora incorreta ou avaliação errônea. O carro vale 30 mil e houve uma avaliação de 10. Excesso de execução ou acumulação indevida de execução. O cara deve 10 mil e executaram e penhoraram uma casa no valor de 200 mil. Ou seja, é um excesso de execução. Né? Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Cuidado que não é um juízo lá atrás, não. Não é um juízo do processo de conhecimento, é do juízo da execução, que a gente viu que pode ser diferente, mesmo em fase de cumprimento de sentença. Entendeu? Isso aqui pode ser um pegazinho de prova. Qualquer causa modificativa, transação, prescrição, enfim. Isso aí é o que é mais importante desse artigo, que eu imagino, né? Agora vamos começar ao processo de execução, certo? Que é justamente, ele é inaugurado no artigo 771, que ele vai dizer aí que, e vai dizer também no parágrafo único que aplica-se subsidiariamente a execução às disposições do livro 1 da parte especial. Por exemplo, os casos de incompetência, que a gente vai ver, incompetência, os casos de suspeição, impedimento, tudo isso é aplicado ao processo de execução, tá bom? Pronto. O juiz, ele tem alguns poderes no processo de execução. Por quê? Porque senão ele não vai ter o resultado útil do processo. Ele pode pedir o comparecimento das partes, ele pode advertir o executado que o seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça. A gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, os casos de fraude à execução, que constitui uma das causas de ato atentatório à dignidade da justiça, que ele pode ter multa de até 20%, que será revertida para outra parte. A gente vai ver daqui a pouco isso, certo? Determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando dados prazo razoável. Por exemplo, ele pode pedir ao banco informações. É quebra de sigilo. Com as cautelas que a lei vai determinar, certo? Vamos lá. Agora vamos lá. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, ou seja, comissiva ou omissiva, comissiva é um fazer, né? É um fazer. Deixa eu botar. É um fazer. E omissiva é um não fazer. Omissiva é um não fazer. A conduta do executado que frauda a execução. A conduta que frauda a execução. E vocês vão ver essas condutas. Um dos exemplos é o artigo 792 do CPC. Você vai ver lá os casos. Eu não sei se eu botei, mas você já marca no seu código aí. Porque ele pode colocar um caso prático lá, um caso, uma narrativa lá, com um exemplo contido no 792. Aí você vai saber que é uma fraude à execução, vai saber que é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, certo? E o juiz poderá fixar uma multa no montante não superior a 20% do valor atualizado do débito
e será revertido em proveito do exequente. Veja que diferença bacana para o processo de conhecimento. Geralmente, quando tem atos atentatórios à dignidade da justiça, esse valor é revertido para a fazenda pública. Nesse caso aqui é para o exequente. Ó que coisinha boa para cair em prova. Exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo a outras sanções de natureza processual ou material. Ok? Então isso é muito importante. Também será considerada atentatória à dignidade da justiça meios maliciosos, ardis, o caba safado que fica inventando coisa para não pagar. Fica inventando coisa, dizendo que sei lá, que está sendo colocando embargo sem ter nada a ver, né? Meios processuais que são ardis e artificiosos, que são defesas contra a execução que não fazem sentido nenhum. Que dificultam ou embaraça a realização da penhora. O oficial de justiça vai lá para penhorar o carro, ou o que seja, e o cara se esconde, ou coloca os objetos na casa de um amigo, né? Então é ato atentatório à dignidade da justiça. O juiz manda apresentar um documento, ele resiste e não justifica. O juiz manda ele dizer quais são os bens sujeitos à penhora, ele não diz, não indica, nem diz se é seu, se não é, né? Se tem certidão negativa de ônus, ou seja, se sobre aquele bem não recai nenhum ônus, nenhum gravame, ele não diz isso, ou seja, a atitude dele é totalmente de má fé, né? E a multa a gente já viu, que é não superior a 20%, ou seja, até 20% do valor atualizado do débito. Bom? Que coisa boa aqui de cair, gente. Lembre-se que eu falei ontem na revisão em hipoteca judiciária. Hipoteca judiciária é uma atitude tomada pelo exequente para antes do trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado, para que aquele bem, ele vai lá no cartório e averba essa hipoteca judiciária. A partir desse momento, claro, isso tem que ser feito com muita responsabilidade, viu? Que isso, se depois a sentença for, se a sentença for reforma ou invalidada, o exequente ele responde por perdas e danos, independente de culpa. Ok? Tem que ter uma certeza muito grande daquele direito lá, e com muita responsabilidade ele pede a hipoteca judiciária. Ou seja, o cara não vai poder vender aquele bem, certo? Mas se mesmo assim ele vender, ele vai estar cometendo um ato, uma fraude à execução, que consequentemente vai ser um ato atentatório à dignidade da justiça, certo? Ele não poderá vender esse bem. E lembre-se que se ele vender, esse ato, essa alienação, é ineficaz para o exequente, em relação ao exequente. Tá bom? Tem outros casos aqui, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão ré e persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Isso é aquele caso... ação fundada em direito real. O que é um direito real? Hipoteca, por exemplo, né? Hipoteca, garantia, enfim, qualquer de direito real ou de compra e venda. Sobre o bem pende uma ação fundada nesses direitos. Aí, se houver, quando sobre o bem pender a ação fundada em direito real ou com pretensão recursória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, certo? Se ele alienar esse bem, e mesmo o bem tendo vinculação com uma ação
na qual esteja falando sobre direito real, por exemplo, é considerada fraude à execução. Registro do bem, pronto. Começou a execução, aí se averbou no registro do bem, ou da casa, o que seja, a pendência do processo de execução. Aí você dá uma olhadinha no artigo 48, certo? E marque ele, que é importante. E quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor a ação capaz de deduzido a insolvência. Vocês sabem o que é insolvência, né? É aquele estado que ele não consegue pagar mais a ninguém. Então, ao tempo da alienação, ou seja, na hora que ele alienou, o que ele onerou, gravou o bem, tramitava a ação já tramitava, capaz de deduzi-la a insolvência. Ou seja, se ele perder aquela ação, ele realmente ia ficar insolvente. Então, com essas características, se ele alienar, ele cometeu fraude à execução, certo? E nos demais casos, veja que não são números clausos, né? É um rol exemplificativo. Aí o que a gente falou, a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Por exemplo, A vendeu um carro que ele tinha e essa venda foi considerada fraude à execução. Vendeu a B. Essa alienação, ela é ineficaz em relação ao exequente, em relação a C, que é o exequente. Em relação a D, por exemplo, ou se C não tiver nada a ver, ou se o processo tomar outro rumo aqui, esse efeito aqui permanece. Contra B, que comprou o carro, em tese, é eficaz esse negócio. Tá bom? É só lembrar disso. Ele é eficaz em relação ao exequente. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, ou seja, o sujeito a registro são casas, por exemplo, né, que tem que registrar, mas que não é sujeito a registro, um bem móvel simples, né? O terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. A aquisição de bens não sujeito a registro. Porque o sujeito a registro, as informações vão estar públicas lá no cartório, né? Uma casa, por exemplo, se ela for objeto de constituição judicial, vai estar averbada lá. Um carro, por exemplo, o cara tem que tomar cautela. Vai estar lá, né? Então se presume que ele olhou, porque é público. Mas no caso, se não for sujeito a registro, o terceiro vai ter que provar. Certo? Ele tem que provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição mediante as certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Aqui, ó. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Ou seja, tem uma empresa e B é sócio dessa empresa, certo? Então, a fraude à execução só vai ser considerada quando essa parte aqui for citada no caso, ele vai ser citado para participar do processo no qual a personalidade dele se pretende desconsiderar. Certo? Antes disso, ele não vai poder ser citado. Ele não vai poder ser considerado fraude à execução. Tá bom? Antes de declarar fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargo de terceiro no prazo de 15 dias. Veja que esse embargo de terceiro aqui, o prazo é diferente daquele prazo geral lá que a gente já estudou em outra hora. Mas é importante aqui para a prova de amanhã que o juiz vai intimar, ele deve intimar o terceiro adquirente. Eu tenho a execução de A contra B. Aí teve um carro comprado por C.
esse é o terceiro adquirente. Esse carro foi alienado com fraude de execução. Porque B, muito sabidinho, vendeu o carro para o carro não ser penhorado. O C é um terceiro adquirente. Ele poderá opor embargo de terceiro. Isso é muito bom para cair na prova. Qual meio judicial cabível para um terceiro adquirente, de boa fé, evidentemente, e qual o prazo? Aí você vai no artigo 792, parágrafo 4º, e vai dizer que o terceiro adquirente poderá, claro, de boa fé, poderá opor embargo de terceiro no prazo de 15 dias. Respondeu a questão. Tranquilo? Vamos seguindo. Ó, desistência aqui chegando. Essa aqui tem cara de prova. O exequente tem direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva. Certo? A regra no processo de conhecimento é que a regra é que tem que ter a anuência, né? A anuência da outra parte. Na execução, a regra é que não precisa da anuência. Certo? Só que aí tem um detalhezinho que pode ser o pega da prova. Na desistência de execução, observar-se-á o seguinte: serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais. Lembrou lá quando eu falei de, por exemplo, citação? Citação é uma questão processual. Precisa da anuência da parte? Não precisa. Agora, por outro lado, se não for questão processual, ou seja, for questão material, aí vai depender da concordância do impugnante, se for na fase de cumprimento de sentença, ou do embargante, se for no processo de execução. Tranquilo isso? Valeu. É só lembrar. Na prova vai cair assim, que a parte quer desistir, mas a outra parte tinha apresentado embargos. Certo? A outra parte tinha apresentado embargos ou impugnação. Se essa embargo ou impugnação tratar exclusivamente de questões processuais, não vai precisar da anuência da outra parte, certo? Não vai precisar. O exequente não precisa da anuência do executado. Agora, o exequente tem que pagar os custos processuais e os honorários advocatícios. Nos demais casos, a extinção vai depender da concordância do impugnante ou do embargante. Que, por exemplo, se ele estiver questionando a prescrição, é uma questão material, não é processual. Aí vai precisar da anuência. Combinado? Pronto. Se no 525 a gente viu, vamos passar o 525 para a gente lembrar. 525, a gente viu o tipo de defesa, o que é que vai poder alegar. No 917, a gente vai ver que nos embargos, embargos de execução, novamente, estou frisando isso porque é muito importante. É no processo de execução, baseado em título executivo extrajudicial, certo? Então, o executado poderá alegar. Mais um intervalinho? Beleza. Intervalinho bem pequenininho, só o tempo de tomar água para a gente começar o tipo de... o que é que pode ser alegado no artigo 917, que é o processo de execução, certo? Vamos dar uma pausinha. Só lembrando, se não deu o seu like, dê. E a gente volta daqui a pouco com o que é que pode ser feito no artigo 917, ou seja, o que pode ser arguído nos embargos à execução. Tchau, gente. Até daqui a pouco.